Estamos compartilhando, irmãos, o livro de Judas. A última vez que nós compartilhamos, nós lemos até o verso 4. Queria continuar compartilhando com os irmãos a partir daí. Então, nós vamos fazer a leitura novamente desse texto, a partir do versículo 1. Vamos ler. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Nós vamos parar por aí. Nós temos aqui exemplos que o Senhor nos deixou, né? Judas cita aqui nesse trecho que nós vamos compartilhar, do verso 5 ao verso 7, 3 exemplos de rebelião. E ele compara esses falsos mestres que estavam se introduzindo ali no meio dos irmãos com esses 3 exemplos. O mesmo espírito que acontecia nesses 3 exemplos que ele citou podia ser visto nesses falsos mestres. Nós vimos da outra vez que esses certos indivíduos não eram cristãos. Judas vai falar que eles não tinham o Espírito de Deus. Paulo diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não eram irmãos que de alguma maneira chegaram ali na Assembleia. E o texto diz que de forma dissimulada, de forma sorrateira, eles foram se introduzindo entre os irmãos. E de alguma forma, nós vemos no texto um pouco mais adiante que eles participavam dos tempos de comunhão dos irmãos, de banquetes, eles estavam ali e começaram a anunciar ou ensinar de forma ímpia a graça de Deus. Aqui Judas diz no final que eles estavam transformando, em libertinagem a graça de Deus. Aquilo que está relacionado à graça de Deus, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua paciência, eles usavam dessas coisas para dar vazão à carne. Aqui, libertinagem está relacionado a todo tipo de sujidade moral, sexual. Então, eles ensinavam essas coisas entre os irmãos, eles negavam aqui o soberano e único Senhor Jesus Cristo, se colocavam como autoridades espirituais que sabiam coisas além daquilo que os apóstolos e o próprio Senhor Jesus ensinava. E Judas convoca os irmãos a batalharem diligentemente pela fé santíssima. Nós vimos que esse termo batalhar diligentemente a palavra significa a mesma expressão usada por um advogado quando ele está defendendo o seu caso
conhecendo os argumentos com firmeza. Ele chama os irmãos para defender a fé dessa forma. E também é usada para um atleta numa competição onde ele dá o seu máximo, ele treina, ele se esforça. Então os irmãos estão sendo convocados a batalhar por essa fé santíssima diante desses certos indivíduos que estavam entre os irmãos, ensinando esse tipo de coisa. E ele dá 3 exemplos de homens no passado que tinham o mesmo espírito que se encontrava nesses certos indivíduos, nesses falsos mestres. O primeiro, vamos ler o verso 5. Assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, de que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, o primeiro exemplo que ele dá é do povo de Israel, que saiu do Egito. O que está aqui no pano de fundo é o que a gente encontra em Números 14, onde são levantados 12 espias, e eles são enviados ali para conhecer a terra que o Senhor ia dar para eles. E eles foram lá, olharam, depois voltaram com algumas amostras do que tinham lá, e eram 12, 10 deles voltaram com um relatório ruim. É verdade, a terra é boa. Veja o cacho de uva que nós trouxemos. Mana, leite e mel. Mas o povo é poderoso, as cidades são fortificadas, lá moram os filhos de Anak, só tem gigante. A gente se via como se fosse gafanhotos que iam ser comidos por eles. Não dá. O que Deus falou não é verdade. Nós não cremos nisso. É impossível. A terra é boa, mas nós não temos força. Deus não tem poder para cumprir o que Ele falou. 2 deles levantaram: não, Josué e Caleb, vamos, o Senhor é poderoso. E diz que o povo não deu bola. Na verdade, quis apedrejar aqueles 2. E eles choraram, e eles não creram, e eles começaram a murmurar. E o Senhor puniu aquela geração. O Senhor puniu eles a peregrinarem por quase 40 anos no deserto, até que todos morressem, os que tinham mais que 20 anos. Porque não creram na palavra do Senhor. Não levaram a sério. Não confiaram naquilo que Deus falou. E eles foram reprovados. A palavra que nós vemos aqui nesse versículo é que o Senhor, tendo libertado um povo, Judas ele usa a mesma expressão que é usada no Novo Testamento, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Aqui não está Jeová ou algum nome de Deus usado normalmente no Velho Testamento. É uma referência ao próprio Cristo. Talvez, como Paulo e muitos irmãos fizeram, né, alguns eventos que são registrados no Velho Testamento, como manifestações do próprio Cristo ali no Velho Testamento, antecipação da sua encarnação. Mas Judas fez questão, né, usado pelo Espírito, de usar que o Senhor, o mesmo Senhor Jesus Cristo que foi rejeitado pelo povo de Israel, a mesma palavra do Senhor Jesus Cristo que foi rejeitado em Israel, esse mesmo Cristo é rejeitado por esses falsos. Eles não se submetem, assim como Israel não se submeteu a Cristo, que disse para eles irem e confiarem que Deus iria fazer. Esses falsos também não confiam. Eles não são crentes. Mas como foi que Israel chegou a esse ponto? Parecia caminhar bem, né? Eles saíram todos do Egito. Eles seguiram Moisés por um bom tempo. Mas quando chegou o dia da prova, eles se rebelaram. Eles não creram. E eles foram condenados. Judas está falando, esses falsos são a mesma coisa. O Egito é uma figura do pecado, da escravidão, onde o povo de Israel estava lá como escravo,
preso, e o Senhor tirou eles de lá, saiu daquela terra. Esses falsos também, que estavam no meio dos irmãos, de alguma maneira eles foram tirados do mundo, do envolvimento direto com o mundo. E eles estavam agora no meio dos irmãos, aparentemente se conduzindo de uma forma melhor. Talvez eles tivessem deixado o judaísmo. Talvez algum desses falsos mestres adoravam outros deuses e eles temporariamente pararam com isso. E eles começaram a se amoldar ali a maneira dos irmãos. Mas eles não tinham a fé verdadeira. Porque eles não creram. Eles não tinham fé para crer. Quando veio a prova, eles pereceram. Eles viraram a costa para Deus. Eles andaram junto com o povo de Deus, assim como o povo de Israel, mas no dia da prova eles não tinham fé para continuar e pereceram. Esses falsos também, temporariamente, como não eram cristãos, eles não tinham fé. Eles andaram, eles iam no culto, eles participavam da reunião, eles pararam de fazer, talvez tivessem alguns vícios, algumas coisas escandalosas. Eles pareciam ir bem. Mas Judas falou, não, eles têm o mesmo espírito, eles não creem. É por causa disso que agora eles estão se aparecendo aí no meio de vocês, com essa rebelião. Vire um pouquinho aí a sua Bíblia, 2 Pedro 2:20. Nós comentamos que esse capítulo de 2 Pedro, ele é quase que um paralelo de Judas. Pedro também fala disso. 2 Pedro 2:20. Diz assim, portanto, falando dos falsos também, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornaram-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Como lhes aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou para o seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Pedro está falando da mesma coisa. Fala, olha, esses falsos, eles escapando das contaminações do mundo, aparentemente se converteram. Aparentemente tinham comportamentos cristãos. As coisas escandalosas já não apareciam mais na vida deles. Eles, de alguma forma, conheceram ali algumas verdades, alguns princípios. Mas fala que depois, versículo 21, eles conheceram isso, mas voltaram, se apostataram. Pedro vai falar que o cão voltou para o próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quem nasce de novo, quem é regenerado, ganha uma outra vida. Temos a nossa vida carnal de Adão e temos a vida eterna de Deus que ganhamos quando nascemos de novo. Aqui Pedro está falando, o cão, por um tempo ele ficou longe, mas depois ele foi para o vômito, ele continua cão. A porca continua porca, ela só ficou lavada um tempo, mas ela não virou outro bicho, ela continua porca, a natureza dela é de porca. Esses falsos é a mesma coisa. Eles estão limpinhos, cheirosinhos, estão no nosso meio, estão ali falando, fofinhos, mas eles não nasceram de novo. A hora que aparecer a primeira poça, ele vai pular lá dentro. Ele vai se remexer lá. A hora que aparecer o primeiro vômito, ele vai para lá. Ele não nasceu de novo. Ele não tem fé. A fé é verdadeira. Não tem. Quando ele é colocado à prova, ele recua. Os falsos são do mesmo modo. Eles deixaram ali os seus vícios, seus costumes, talvez os seus comportamentos exteriores. Mas voltaram para o lamaçal. O povo do Egito também.
Eles deixaram, falou, poxa, talvez seja uma boa ideia, né? Aqui estamos escravos, fazendo tijolo, a vida está dura. Quem sabe ir com esse povo para o deserto melhore alguma coisa. Mas, Deus falou isso. Não sei se... Eu não tenho fé para acreditar que Deus vai fazer tudo isso, mas talvez seja melhor ir por esse caminho. Quando foram provados, eles não creram, eles não tinham fé, eles se rebelaram contra Deus, eles não tinham essa fé genuína. Nós vemos isso em vários lugares nas Escrituras. Olhe para a parábola do semeador. Vamos dar uma olhadinha, Mateus 13, bem rapidamente. O Senhor Jesus contou essa parábola bem conhecida. Mateus 13, verso 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Enfim, a outra caiu numa terra boa e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a partir do verso 18, o Senhor Jesus explica para os discípulos o que é isso. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ele ouve a palavra, mas ele não entende nada. Está tão cego, está tão duro, que aquilo é perdido. Verso 20, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo, pois, de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele começa bem, ele até germina, mas ele não tem raiz. Quando ele é provado, quando vem o sofrimento, ele abandona tudo. E uma outra parte caiu entre espinhos, é o que ouve a palavra, verso 22. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Preocupação com as coisas da vida, com a família, com o trabalho, com ganhar dinheiro. Aquilo torna a palavra infrutífera. Não é a fé genuína. A fé genuína é essa que o Senhor falou que cai numa terra boa e dá frutos. Não deu frutos, não é a fé genuína. A fé genuína, vemos aqui no final, ela dá 100 por 1, dá 60, dá 30, há medidas diferentes. Há medidas diferentes entre os salvos, mas todas dão frutos. Se não deu fruto, aquilo não se completou. Aquilo começou, parece que é, mas não é. Assim foram os israelitas. Saíram, parece que iam chegar lá, parece que tinham confiado na palavra de Deus. Quando chegou a prova, não dá. Será que Deus vai... Tem cidade fortificada, tem gigante. Não tem. Deus não é tão poderoso assim. Eu não consigo crer, não dá. Esses falsos eram assim também. Eles começaram, andavam com os irmãos, talvez participassem ali das reuniões, deixaram ali alguns costumes, algumas práticas mais escandalosas, mas eles não tinham nascido de novo, eles não tinham crido no Senhor, aquilo não tinha gerado vida na vida deles. 1 João 2,19, João também fala sobre isso. João diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Eles foram embora. Congregavam aqui, estavam aqui, eram irmãos, mas foram embora. Mas eles não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos.
Então, a certeza que é uma obra genuína do Senhor na vida de um salvo é que ele permanece. Ele vai até o fim. O Senhor vai sustentá-lo. É o permanecer que evidencia que a obra do Senhor foi verdadeira. Então, esses falsos, eles eram iguaizinhos os israelitas. Não tinham fé, não creram em Deus. Qual foi a condenação deles? O Senhor o quê? Destruiu. O Senhor destruiu os que não creram. O Senhor destruirá os falsos. E não só os falsos, os que andam no mesmo caminho desses. A fé verdadeira dá frutos. A fé verdadeira crê na palavra de Deus. Continuando, vamos ao segundo exemplo. Assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Esse versículo, ele fala dessa rebelião dos anjos, e esse texto é um tanto intrigante, até um pouco controverso em relação ao que de fato Judas está se referindo aqui. Que rebelião é essa que os anjos fizeram, não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu próprio domicílio? Temos vários irmãos que tentam nos ajudar sobre isso. Não é o ponto mais importante aqui desse texto, mas sim a própria rebelião dos anjos. Mas uma das possíveis interpretações de que evento Judas está falando, que rebelião é essa? Se nós vemos a epístola de Judas, mais adiante, ele vai citar dois livros que não são inspirados, né? Nós temos o Testamento de Moisés e 1º de Enoque, são aqui citados por Judas. Talvez Judas estivesse usando o que é encontrado nesse texto de 1ª de Enoque para ilustrar a rebelião. O que tem em 1ª de Enoque? Né? 1ª de Enoque vai falar da criação, do pecado do homem. E ali em Gênesis 6, nós vemos que um texto que vai falar que os filhos dos homens os filhos de Deus tomaram as formosas mulheres dos filhos dos homens. Eles se casaram e tiveram filhos que foram gigantes. Né? Essa carta de 1ª de Enoque, ela descreve sobre isso aí, dando a entender que esses filhos de Deus eram anjos. Então, em 1ª de Enoque vai explicar, tem o nome dos anjos que fizeram isso e tal. E que, como eles tomaram as mulheres, Deus prendeu esses anjos numa caverna escura até o dia do juízo. Talvez Judas estivesse usando isso como uma ilustração de uma rebelião dos anjos, né? Mas se nós olharmos para Gênesis 6, não aparece lá essa expressão anjo, né? Aparece filhos de Deus e filhos dos homens. O capítulo 5 de Gênesis fala toda a genealogia de Sete. Passa por Enoque, vai até Noé, dando a entender que essa é a linhagem santa, a linhagem dos filhos de Deus, né? E o capítulo 4 fala da descendência de Caim, dos homens ímpios, de todos aqueles homens. E, na verdade, quando em Gênesis 6, a gente não tem descrevendo ali a união de anjos com homens, mas, na verdade, um casamento misto. Ou seja, que Deus não aprovou que aqueles homens que eram de uma linhagem santa, que vinham de Sete, eram homens tementes a Deus, de repente começaram a tomar filhas dos descendentes de Caim. E Deus não aprovou isso. Deus reprovou essa união. Nós vemos que no Velho Testamento, no Novo Testamento, isso continua sendo uma advertência do Senhor. O casamento entre luz e trevas, entre homens de Deus e ímpios. E essas são as duas linhas de interpretação desse texto aqui. E aí os irmãos vão falar o seguinte: não, quando Judas está falando aqui que esses anjos se rebelaram, não diz respeito a isso lá no Gênesis, isso aí é de um texto não inspirado. Então essa rebelião aconteceu, aquela rebelião que nós temos nas Escrituras dos céus, quando os anjos se rebelaram contra Deus,
antes da criação do mundo. Mas isso não é tão importante em termos de compreensão desse texto que a gente está lendo aqui. Por quê? Porque aqui está falando de anjos que deixaram o quê? Eles não guardaram seu estado original e abandonaram seu próprio domicílio. Qual é o domicílio dos anjos? Onde que eles moram? Onde que eles são encontrados? Nos céus. A Bíblia fala que eles servem, são anjos que ministram, são anjos que servem os santos, sim. Mas o domicílio dos anjos é no céu. Se eu pego o Celso já preencheu um documento, qual que é o seu domicílio? Você coloca lá, rua tal, no Furlan. O Celso vai no supermercado, eventualmente ele viaja para Minas, mas o domicílio do Celso é lá no Furlan. O domicílio dos anjos é nos céus. E de alguma forma eles deixaram esse lugar que era próprio, e o Senhor não aprovou isso. E o Senhor condenou eles. Fala que eles foram colocados sob trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo. E Judas está falando, assim como esses anjos abandonaram seu domicílio, onde eles deveriam estar, e ultrapassaram os limites, quiseram ter autonomia, quiseram ser independentes, assim são os falsos. Eles ultrapassam a esfera de atuação deles. Assim como os anjos deixaram a sua esfera de atuação. Por que eles deixaram? Eles seguiram sua vontade, seguiram suas paixões, fizeram o que deu na telha, não obedeceram aquilo que o Senhor tinha delimitado para eles. Assim eram os falsos. Os falsos, eles não se importavam com o que a palavra de Deus dizia. Eles não se importavam com o lugar que Deus deu para cada um dos seus filhos. Eles faziam o que eles tinham vontade. Eles seguiam suas paixões, suas sujidades. Assim como os anjos. Havia um lugar estabelecido por Deus, uma maneira deles viverem. Eles saíram de lá. Os falsos também. Eles saíram de lá. Eles não obedeciam a palavra do Senhor. Volte para 2 Pedro. Pedro também fala dos anjos. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram. Aqui Pedro foi mais discreto na rebelião também. Eles pecaram. Como foi ser do Senhor? Eles pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Pecaram e o Senhor mandou eles para o inferno, precipitando-os para o abismo, aguardando o juízo. Ultrapassaram os limites da palavra. Então, irmãos, toda vez que alguém extrapola a Escritura, tira coisas da sua mente, nós não devemos olhar para isso. Isso aqui é uma interpretação. Essa pessoa tem uma dificuldade de interpretar as Escrituras. Cada pessoa pode interpretar de um jeito. Você pode ser salvo por graça, pelas obras, por fazer pacto com Deus. Você pode ser salvado do jeito que você quiser. Nem precisa de Jesus. Ele vai extrapolando as Escrituras. E você olha, não, é só uma linha diferente, teológica. O Espírito não disse isso. Os exemplos aqui dos anjos eles ultrapassaram o limite. Saíram do domicílio. Deus mandou eles para o inferno sem direito a arrependimento nenhum. Não temos esse direito. Não temos esse direito. A Escritura, para muitos e muitos textos, ela é extremamente clara. Ela é extremamente clara. Toda vez que você ouve uma palavra, você ouve alguém pregando, julgue essas coisas. Confere com a Escritura. Confere.
terceiro exemplo e o último é o de Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então aqui esses falsos também são comparados com o procedimento dos moradores de Sodoma e Gomorra. Vai vendo como era o caráter desses homens, que transformavam em libertinagem a graça de Deus. Esses falsos são iguaizinhos os moradores de Sodoma e Gomorra. E como é que eram esses moradores de Sodoma e Gomorra? Gênesis 19. Quando o anjo vai lá retirar Ló e sua família, nós temos uma amostra de como era a sociedade de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu lá, irmãos? Os moradores se reuniram em volta da casa de Ló. Eles exigiam que eles trouxessem os anjos que estavam hospedados na casa de Ló para fora, para serem abusados sexualmente. Ló tenta dar um jeitinho e falar, não, abuse das minhas filhas. E eles falaram, não, nós queremos esses homens formosos que entraram aí. E foi juntando tanta gente, tanto tumulto, a ponto de quase invadirem a casa de Ló, que os anjos lançam sobre eles ali uma cegueira, que foi o que consegue livrar de algo abominável que poderia acontecer ali. Eram homens cuja vida era marcada por imoralidade. O homossexualismo. É daí que vem a expressão sodomitas. Ali fala de homens dos mais velhos da cidade. Nem os mais velhos eram recatados ou tinham algum pudor. Estavam ali para abusar dos anjos. Judas está falando, esses falsos são igualzinhos esses. Eles estão depravados moralmente. Duas marcas que nós vemos aqui em Judas, vemos em Pedro, vemos em outros textos. Duas marcas fortes dos falsos. A ganância por dinheiro, por se enriquecer à custa da igreja. E o abuso sexual das suas ovelhas. Olhe, não sei muito atrás, como são os escândalos que nós tomamos conhecimento. Normalmente está relacionado a esses homens que exploram o povo de Deus por questões financeiras e por pedir favores sexuais às pessoas. Mas como é que isso começa, irmão? Como é que isso começa? Começa lá no púlpito, diminuindo a gravidade do pecado. Olha, todo mundo peca, todo mundo pode cair no adultério, Deus perdoa, a paciência de Deus é infinita, Deus vai te entender, nós somos fracos, pode ir levando a vida de qualquer jeito. A graça de Deus é transformada em liberdade para pecar. E essa lista é grande. Há lugares, irmãos, que se você contar o que acontece hoje, há 200 anos atrás, quando os irmãos começaram uma assembleia, os irmãos não acreditariam. Lugares que um tempo atrás eram irmãos sérios e hoje fazem casamentos de pessoas do mesmo sexo, de forma natural, aprovam isso. Há lugares em que a pessoa casar 5, 10, 20 vezes é normal. Não gostou, troca. Deus vai entender. Ela era chata mesmo. Case, recase. Há lugares em que a vida dos jovens e dos adolescentes não interessa. Pergunta para o seu pai, se ele deixar, toca o barco. Inicie sua vida sexual com quantos anos você quiser. Isso não tem nada a ver com a igreja.
Escândalos, escândalos. Esse é o espírito do falso mestre. Essas cidades eram moralmente terríveis. Terríveis. Judas diz, aqui nesse versículo 7, que eles haviam se entregue à prostituição, seguindo após outra carne. Essa outra carne não é o sentido contrário ao natural. O homem vai buscar na carne feminina no casamento, e a feminina no masculino. A outra carne, o sentido aqui do texto, é uma carne inadequada, é a carne errada. É o que Romanos 1 vai falar. Isso, irmão, já está contaminando a igreja dos nossos dias de forma absurda. É o mesmo espírito dos falsos, da época aqui de Judas. Mas Sodoma e Gomorra não tinha só isso. Isso talvez fosse o mais grave. Mas se você ler mais um texto, eu queria que você lesse comigo, em Ezequiel 16, 49, o profeta também fala de algumas coisas que estavam em volta desse pecado de imoralidade sexual. E que também fala do espírito desses falsos mestres. Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. O que estava em volta desse pecado de imoralidade sexual, de homossexualismo? Soberba. Soberba. Nós vemos Judas falando assim, esses tais, eles não reconhecem nem o senhorio de Cristo. Eles negam que Cristo é o Senhor, eles não querem se submeter a Cristo. Eles são os bichões. Eles falam o que dá na cabeça. Eles sabem de tudo. Não era só imoralidade, era soberba. E o que mais? Fartura de pão e próspera tranquilidade. Confiavam na riqueza. Na riqueza. É por causa disso que eles exploravam. Na riqueza. Na tranquilidade das riquezas. E eles nunca amparavam o pobre. Um desprezo pelo pobre. A marca do falso pastor, do falso mestre, é o desprezo pelo pobre. Soberbo, confiança no dinheiro. O que o pobre vai me dar? Diz um pastor como esse. Se eu estou interessado em esfolar as ovelhas, se eu tiver só pobre, eu vou ganhar o quê? Estou nem aí com o pobre. O pobre não pode me dar nada. Eles eram arrogantes e fizeram abominações, imoralidades diante do Senhor. O que o Senhor fez? Em Ezequiel diz que o Senhor viu isso e removeu. Removeu as cidades. Passou uma borracha assim, ó. Acabou Sodoma, Gomorra e as cidades em volta. Zerou. Virou cinza. O Senhor derramou ali fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Judas vai falar que o Senhor colocou Sodoma e Gomorra como exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O Senhor apagou.
2 Pedro também cita esse evento. Abra lá, 2 Pedro 2,6. O que Pedro falou? Segunda Pedro 2,6. E reduzindo a cinzas. Foi assim que o Senhor puniu essas cidades. Reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenando-os a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Quer viver de maneira imoral, ímpia, depravada? Dá uma olhadinha no que eu fiz em Sodoma. Eu reduzi a cinza. Eu fiz assim com Sodoma, eu farei assim com os falsos e todos os que viverem deste modo. Eu vou reduzir a cinzas. E fala que o Senhor livrou o justo Ló. Ló estava lá. Precisou os anjos tirarem ele de lá. Ló era afligido pelo procedimento libertino. Aquela vida imoral afligia o justo Ló. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles. Pedro está falando, você não tem ideia do que Ló, lá naquela cidade, via com os olhos. É coisa da pior sujidade, do que ele ouvia naquela cidade. Era algo que atormentava a sua alma justa a cada dia. Era um tormento para Ló morar naquele lugar depravado. Tal era o grau daquelas pessoas. Judas compara os falsos com esses. Essas pessoas estavam no meio da assembleia. Lembre bem, esses estavam sutilmente no meio da assembleia, pregando essas coisas. Pedro vai falar que é por causa dessas pessoas, dos que se conduzem assim, que o caminho da verdade é blasfemado. Quem está lá fora não consegue discernir quem são os verdadeiros cristãos do nosso meio e quem não são. Pedro vai falar por causa desses, esses que seguem a lascívia, esses pecados de imoralidade. Quando isso fica conhecido, o caminho do Senhor, o caminho da verdade é blasfemado. Mas você acha que esses falsos mestres tinham vergonha disso? Não? Eles tinham orgulho, eles não escondiam essas coisas. Talvez a pregação deles fosse assim: nós estamos desfrutando de uma graça maravilhosa, de uma graça muito maior do que essa limitada que você vê na Escritura. Nós temos uma compreensão maior. Nós não estamos debaixo dessas regras do que foi escrito há tanto tempo. Nós temos uma compreensão muito maior. Nós somos livres. Que bênção, nós somos livres. Nós entendemos que somos fracos e podemos viver assim. Deus vai dar um jeito de nos perdoar. Não é isso que a palavra diz. Não é isso que Judas está dizendo. O Senhor simplesmente eliminou aquela cidade. Transformou ela a cinza. E Judas vai falar: esses daí são colocados como exemplo do fogo eterno. O que nós vemos nesses três exemplos, irmãos? Como terminam os falsos mestres? O Senhor destruiu o povo do Egito. O Senhor vai destruir esses homens. Os anjos foram rebeldes e o Senhor jogou eles direto para o inferno em algemas eternas. Os rebeldes também vão para lá. Os sodomitas foram reduzidos a cinza. Assim serão os falsos e os que andam nesse caminho. Deus não é um Deus que se zomba. De Deus não se brinca. Deus é um fogo consumidor. Deus é um Deus justo. Quando a gente olha esses três exemplos, irmãos, o que nós podemos aprender sobre eles? O primeiro, e para manter o nosso coração sempre bem humilde,
Nós não temos nada de diferente de um falso mestre. O falso mestre não tem uma plaquinha assim, falso mestre. Ah, esse é falso mestre, então ele vai ser assim. A essência do falso mestre, em uma certa medida, é igualzinha a nós. Somos todos pecadores. Não somos? Somos todos pecadores. Regenerados, sim, mas pecadores. Salvos, sim, mas pecadores. Judas mesmo vai falar: o Senhor é poderoso para nos guardar e nos apresentar diante do Senhor. Vai nos livrar dos tropeços, sim. Mas na essência nós somos fracos. Você e eu nunca podemos falar assim: jamais eu cairia nesse pecado. Jamais. Que isso? Você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Não, você é muito cabeludo. Não, 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 não. Você só não cai por causa da graça de Deus que te guarda. Não, mas isso aí... Rapaz, não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Eu me tornar um homossexual? Não. Eu adulterar? Rapaz, eu a minha esposa, não sei o quê. Não, eu nunca faria um pecado desse. Idolatria? Rapaz, eu deixei isso faz tanto tempo lá no catolicismo. Jamais vou ser um idólatra. Desprezar a palavra de Deus? Que isso? Nós não temos essa suficiência em nós. É a graça de Deus. Não se ensoberbeça. Não se ache que você tem algo diferente desses daqui. Em você. Você tem algo diferente. Você tem o Espírito de Deus. Se você nasceu de novo. E é Ele que vai guardar você. Mas mantenha o coração. Eu mantenho o coração humilde diante do Senhor. Quando você passar na rua e ver alguém sendo preso, você fala: nossa, bandidão. Poderia ser você. Você não tem nada em você mesmo diferente. Você tem a essência do pecado de Adão em você. Se você não está lá, é porque o Senhor te guardou. Finque bem essa estaca para manter o seu coração humilde. Quando nós olhamos aqui para esse exemplo do povo de Israel, eles não confiaram na palavra de Deus. Eles não se submeteram àquilo que Deus tinha falado. Eles não creram quando veio a situação difícil. Lembra da parábola? O que caiu nas pedras lá, recebeu com alegria, mas quando veio o sol, quando está sem sol, na sombra, não dá para saber se nós confiamos na palavra ou não. Em Hebreus 11:1 vai falar que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eles estavam ali, o que eles estavam vendo? O gigante, a terra com fortalezas, homens poderosos. Eles não estavam vendo a vitória, estavam vendo o fracasso, eles iam ser comidos por aqueles homens. Mas não era isso. Eles não confiaram, não esperaram na palavra de Deus. Fé é crer sem ver, mas crer na palavra de Deus, que ela é suficiente para se cumprir. Eu não estou vendo, mas o Senhor falou que é assim. E eu vou confiar nessa palavra, eu vou viver desse modo. E assim a gente faz muitas vezes, irmãos. A palavra diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você diz: eu não concordo com isso. As aflições do presente não dá para comparar com a glória do futuro? Não. Eu quero alegria agora, eu quero glória agora. O futuro, sei lá, se der certo, beleza.
Não, não, a palavra do Senhor fala que não dá para comparar. Essa é a verdade. Mas eu não estou vendo, está difícil. Mas a verdade é essa. É assim que a gente se submete e crê na palavra de Deus. A palavra diz assim: as aflições do momento presente são leves comparada à glória eterna que elas nos preparam. Você fala, não, são leves? Rapaz, minha luta é muito dura, é muito difícil. Se Deus me amasse, Ele me ajudaria aqui, tiraria esse peso da minha vida. Não é verdade esse versículo, não é. Não é a palavra de Deus. Deus me ajudaria, me livraria daqui, está muito difícil. Não, não. A palavra diz que as aflições do presente são leves, comparada à grande e eterna glória que nos prepara. Então paremos de murmurar. Porque sabe o que Israel fez? Antes de quase apedrejar Josué e Caleb, murmuravam muito. Lá no Egito era bem mais gostoso, tinha uma cebola e tal, uns pepininhos, agora vão morrer aqui, que Moisés terrível. Eles não creram. A palavra do Senhor diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder por amor de mim vai achar. Você fala, não concordo com isso. O negócio é curtir a vida agora. É ser feliz agora. É aproveitar as coisas de agora. A vida é curta, né? Aproveite, não é assim que dizem? Tem um outro irmão que diz assim: a eternidade é longa, esteja preparado. É o contrário. Mas eu não acredito nisso. Eu não quero me submeter a essa palavra. Como é que eu vou perder minha vida? Vida de cruz? Para achar? Não. Essa palavra não pode ser verdade. Não acredito. É assim que os falsos trabalhavam. Eles não se submetiam à palavra de Deus. Eles sempre inovavam, criavam coisas. Não era a palavra de Deus julgando a nossa vida. Eles pegavam a palavra de Deus e julgavam a palavra de Deus. Aqui, ó, isso aqui eu gostei. Boa. Isso aqui não. Não. Eu acho que é melhor fazer assim. Esse era o espírito dos falsos. Esse foi o que aconteceu com Israel. Não, Senhor. A gente vai ter que ir lá, onde tem gigante. Não tinha um outro lugar mais mansinho, assim, algo assim, lugar calmo, com um monte de anãozinho, alguma coisa fácil, assim, que a gente desse só passasse uma petecada, assim, já matava todo mundo. Gigante! Cidade com fortaleza! Não é possível, Senhor, deve estar errado alguma coisa. Quando a gente olha para os anjos, onde que está a rebeldia deles? Eles buscaram autonomia e seguiram as suas paixões, foram insubmissos onde eles deveriam estar. Deus é o soberano. Nunca se esqueça. Nós somos suas criaturas. Nós devemos nos submeter a Ele. Devemos ter a nossa suficiência nele. Não foi aí que Adão e Eva caíram? Não foi isso que a serpente disse para eles? E o Deus falou aquilo. Não. Vocês podem ser deuses. Vocês podem fazer melhor. E eles caíram. Não é isso que a gente escuta? Faça o que você acha melhor. Siga os seus instintos. Siga o seu sentimento. Essas são as vozes dos falsos mestres. Mas a palavra diz que a gente deve se submeter à palavra. Se submeter uns aos outros. Se colocar debaixo da mão do Senhor. Do senhorio de Cristo. Um escravo não pode dar ordem para o Senhor. O escravo obedece às ordens da casa do Senhor. O que nós aprendemos aí, por fim, com
sodomitas. Aqui a gente tem homens que entraram na imoralidade de uma forma desenfreada e foram julgados por Deus. Buscaram prazeres em coisas, em práticas que são abomináveis diante de Deus. E o Senhor puniu isso. Se o Senhor puniu Sodoma e Gomorra, puniu os falsos, Ele continua punindo os que vivem dessa forma. Há maneiras saudáveis, bíblicas, de se relacionar. E há essa maneira mundana de viver a vida como um casal. Mas perceba, queria chamar a atenção só de um fato aqui. Quando nós lemos ali em 2 Pedro, tinha um justo no meio de toda essa lambança aí, em Sodoma, que era Ló. Como é que ele estava lá? Atormentado. Com a alma aflita. Aquilo era terrível. Mas por que Ló foi parar lá? Tinha tanto lugar na terra, né? Tinha poucos habitantes, ele podia morar em tanto lugar, ele foi morar lá. Em Gênesis, quando Abraão e Ló se separaram, eles tinham muitas propriedades, animais, eles foram separar. E Abraão falou para Ló, escolhe onde você quer ir, se eu for para lá, eu vou para cá. Aí Ló deu uma olhada assim, aquela campina bonita, planinha, falou, eu vou para cá. Aí o Abraão olhou para cá, era só deserto, falou, então eu vou para cá. Confiou em Deus. Mas Ló estava longe de Sodoma ainda. Em Gênesis 13, 20, fala assim, Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e armando suas tendas até Sodoma. Ele saiu ali perto do tio, ficou um tempo, depois armou de novo, depois armou de novo, depois armou de novo, armou de novo. Na hora que ele viu, ele estava lá em Sodoma. Virou morador de Sodoma. E é assim normalmente que a vida imoral acontece. Que ela é introduzida muitas vezes nas nossas vidas. É de passo em passo. É de pouquinho em pouquinho. Na hora que você vê, você já está em Sodoma. Com a sua alma aflita. Esse assunto, irmãos, ele é bem prático. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás nos Estados Unidos, só com cristãos, eles chamam na pesquisa de praticantes. Eram os que não faltavam um culto firme. Esses daí que entrevistaram. 54% deles admitiam consumir pornografia. No caso dos homens, 75%. Cada 4 cristãos, 3 consumiram pornografia. Só para pegar esse assunto por uma questão de tempo. Já se tem pesquisa na área de psicologia e estudo do cérebro. O consumo de pornografia é igual a uma droga. A pessoa consome um pouco de droga e ela fica feliz. Mas quando ela vai consumir de novo, ela precisa consumir um pouquinho mais para ter aquela mesma felicidade. Depois ela tem que consumir mais e mais. Depois de um tempo ela consome um valor absurdo de droga. Ela não tem mais a mesma alegria. Muitas vezes as pessoas tomam overdose por causa disso. Elas vão aumentando num nível e ela não consegue ter mais aquele prazer. E já é comprovado que o consumo de pornografia é a mesma coisa. A pessoa começa com um videozinho ali, um negocinho aqui, daqui a pouco ela está cheia disso. E ela já está, aí começa a sofrer com ansiedades, com dificuldade de relacionamento, com mudanças. A pesquisa que fala várias coisas que acontecem na mente da pessoa, como se ela tivesse se tornado de verdade um drogado. Será que é isso que o Senhor quer de nós? E nós estamos falando de algo pequeno comparado ao que tinha lá em Sodoma e Gomorra, ao que a gente e o nosso pecado tem potencial de produzir, se não formos amparados pela graça de Deus e se não batalharmos.
Por fim, todos esses exemplos que nós vimos aqui, eles falam da necessidade que nós temos da graça de Deus para nos sustentar, para guardar as nossas vidas. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, quando tropeçamos, quando falhamos, reconhecer em nós as nossas fraquezas, mas nunca esquecer o que está aqui no final da carta de Judas, que nós já lemos, vamos ler várias vezes, versículo 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Nós temos um supremo pastor que cuida das suas ovelhas. Ele vai nos guardar. Judas traz esse alerta que nós devemos batalhar pela fé, olhar aquilo que está sendo anunciado, pregado no nosso meio, olhar para as nossas próprias vidas, se nós não estamos nos tornando com o mesmo espírito desses falsos, mas que devemos confiar na graça do Senhor, porque se depender de nós, nós não ficamos de pé. É o Senhor que nos sustenta. Nós devemos confiar nele. Ele disse que nenhuma das suas ovelhas iam se perder. Nenhuma. Essa é a palavra do Senhor. Amém?